Primeira vez que a gente ouve falar do conceito de bárbaro é lá na Grécia Antiga, onde os micênicos, eles chamam de bárbaros os dórios, que chegaram e destruíram aquelas cidades fundadas pelos aqueus, lá no período pré-homérico. Bom, agora no Império Romano, quem que seria bárbaro, esse conceito de bárbaro? Bárbaro é todo aquele que não passou por um processo de romanização, ou seja, todo aquele que não adquiriu a cultura romana, a cultura clássica. Então, bárbaro seria todo aquele que estava fora do Império Romano, todo aquele que não possui os costumes dos romanos. Os romanos gostavam de tomar banho. Então, quem que é bárbaro? Bárbaro é aquele que não toma banho. Os romanos gostavam de beber vinho. Então, quem que é bárbaro? Bárbaro é aquele que não tem o costume de beber vinho. Então, bárbaro não é sinônimo de cruel, nem de mal, e sim aquele que não possui a cultura dos romanos, a cultura clássica, aquele que não fala grego, latim. Então, o bárbaro é todo aquele que estava fora das fronteiras de Roma. De uma maneira geral, esses bárbaros, eles estavam no leste da Europa, onde seria hoje a região da Alemanha. Por isso nós vamos chamar esses bárbaros de bárbaros germânicos. Então, o sinônimo de bárbaro também pode ser germânico. Mas os povos que invadem Roma vêm sempre aí dessa região? Não. Eu tenho povos que vêm um pouco abaixo ali, são os eslavos. Eu tenho povos que vêm da Ásia, como os hunos. Os hunos vieram da região da Mongólia. E os hunos se caracterizam principalmente pela sua violência. Os romanos falavam que era impossível ver os hunos sem os seus cavalos. Então os hunos estavam muito atrelados aos seus cavalos. De uma maneira geral, esses povos bárbaros, eles eram povos que eram povos nômades, muitos viviam se deslocando, viviam do saque, da pilhagem, alguns praticavam também a criação de pequenos rebanhos. E esses povos bárbaros, eles acabam entrando em Roma em dois momentos. Em um primeiro momento, eles entram com autorização do imperador romano para substituir o escravo no latifúndio do patrício, para compor o exército de Roma enfraquecido no momento de crise. Porém, o imperador percebe que ao invés de haver um processo de romanização, está ocorrendo um processo de barbarização. Ao invés de Roma levar o seu estilo de vida aos povos conquistados, Roma está adotando o estilo de vida desses povos que estão além das suas fronteiras. Então o imperador proíbe a entrada desses povos. No entanto, quando ele proíbe, eles deixam de entrar? Não. Eles entram, porém, agora de uma maneira violenta. Tanto os germânicos como os hunos. Os hunos, eu falei para vocês que eles tinham esse costume de viver sempre atrelado aos cavalos. Eu acho que aí eles praticamente matavam os animais, viviam também da caça. E aí, para preservar a carne, eles colocavam entre o corpo dele e o corpo do cavalo. Então, acho que é assim que nasceu o hambúrguer, né? Porque o calor já ia dando aquela tostadinha por fora e o suor do cavalo já ia salgando, né, um pouquinho dessa carne. Entre os hunos, o governante mais famoso foi Átila, que se denominava o flagelo de Deus. Átila, ele matou 2 de seus filhos e dizem que ele pediu para os seus guerreiros segurar os seus filhos, que ele acreditava que desejavam ocupar o seu lugar, fez um rasgo no peito dele com um punhal e enfiou a mão, extirpando o coração de seus filhos e depois devorando na frente de seus guerreiros. Se ele fazia isso com a tua família, imagina o que ele fazia com os inimigos dele, tá? Bom, então muitos desses povos germânicos, eles entram no Império Romano ou fugindo da violência dos hunos ou em busca de terras para viver, para morar. Entre esses povos eu tenho aí os godos, ostrogodos, ruevos, alânumos, suevos, vândalos. Os ostrogodos, eles eram um povo que viviam da caça. Então, se você roubasse um animal, era com... Não, isso são os burgúndios, tá? Se você roubasse um animal,
que auxiliava na caça, como uma águia, a punição é você ser amarrado ao chão, colocava-se 1,5 kg de carne e a águia ali para devorar essa carne. Ela acabava dilacerando o teu peito, furando teus olhos. Se você roubasse um cachorro, a punição seria pedir perdão ao cachorro. Você tinha que ajoelhar-se atrás dele, levantar o rabinho dele e dar um beijinho, tá? Esses eram os burgúndios. E aí eles foram entrando, esses povos, no Império Romano, né? No Império Romano do Ocidente, promovendo a fragmentação desse império. Então, da decadência de Roma, acelerada por esse processo de invasões dos povos bárbaros, que eu tenho o nascimento do que nós vamos chamar na Europa Ocidental de mundo feudal. De todos esses povos bárbaros que eu citei, godos, ostrogodos, visigodos, vândalos, suevos, erulos, ângulos, saxões, todos esses povos bárbaros tiveram uma vida efêmera, ou seja, duraram muito pouco tempo. O único que teve uma estabilidade política é o povo franco, que se estabeleceu onde hoje é a França, aliás, daí que vem essa denominação. E no Império Romano era conhecida como região da Gália. A primeira pergunta que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: o que deu essa estabilidade ao povo franco? O que propiciou ao povo franco essa estabilidade política que os demais povos bárbaros não conheceram? E a resposta é bem clara: a precoce aliança com a Igreja. Se é uma aliança, todos vão sair vitoriosos. O que o Papa ganha nessa aliança? Primeiro, o número de fiéis que vai aumentando. Esses imperadores, esses reis, ao se unir à Igreja, eles se convertem ao cristianismo e obrigam as pessoas de seu império também a passar por esse processo de conversão. Então, o número de fiéis que a Igreja passa a controlar torna-se exponencialmente maior. Um outro ponto é que, como símbolos dessa conversão, os reis, os imperadores doavam terras à Igreja. Esse fato vai fazer a Igreja, na Idade Média, a ser a grande detentora de terras da Europa, chegando a possuir praticamente 1/3 de todas as terras da Europa. Então eu posso dizer para vocês que na Idade Média, na Europa Ocidental, onde vai se consolidar o feudalismo, a Igreja ela é a grande senhora feudal. Bom, a história do povo franco nesse primeiro momento, ela se divide em 2 dinastias. A primeira dinastia é a Merovíngia e a segunda vai ser a Carolíngia. Dinastia é quando membros de uma mesma família se sucedem no poder. Por que dinastia merovíngia? Porque vem de Meroveu. Meroveu é chefe do povo franco e ele ganha destaque ao vencer aqueles povos violentos lá, que eram os hunos, na Batalha dos Campos Catalúnicos. Bom, mas só que cuidado com uma pegadinha que é comum acontecer. Quem foi o primeiro rei da dinastia merovíngia? Foi Meroveu? Não. Meroveu, ele é chefe de uma das tribos do povo franco. Não havia no povo franco uma unidade política. O povo franco era composto por várias tribos e cada tribo tinha o seu chefe. Meroveu é chefe de uma dessas tribos que ganha destaque ao vencer os hunos. Porém, é o neto de Meroveu, chamado Clovis, que ao centralizar o poder em suas mãos, ao tornar-se chefe de todas as tribos, torna-se assim o primeiro rei dessa dinastia. Então, o primeiro rei da dinastia merovíngia é Clovis. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem do batismo de Clovis, mostrando essa aliança entre igreja e Estado. Bom, depois de Clovis, os reis assumem o poder de uma maneira precoce, os reis morrem e o seu sucessor não tem ainda a idade para governar. Esses reis, eles acabam sendo meio que tendo uma espécie de tutor, que seria hoje, vamos colocar assim, o equivalente à figura do primeiro-ministro. São esses caras que acabam governando.
são chamados major. Major seria maior, domus é casa, que seria o palácio. Então, o majordomus, aquele cara que governa o palácio, enquanto que a criança ainda não tem idade para assumir o trono. Esses reis de pequena idade, nós vamos chamar de reis indolentes. Então, durante o governo dos reis indolentes, o poder passa a ser exercido cada vez de uma maneira mais forte pelos chamados majordomos. O primeiro desses majordomos importante é Pepino de Heristal, que torna o cargo vitalício e hereditário, ou seja, ele vai governar até morrer, e assim que ele morrer, quem assume o poder é o seu filho. Portanto, Carlos Martel é filho de Pepino de Heristal. Carlos Martel ele ganha destaque ao barrar a expansão islâmica ali na Europa Ocidental, na famosa Batalha de Poitiers. Ela ocorreu 100 anos exatamente após a morte de Maomé. Após a morte de Maomé, o poder vai ser exercido pelos seus sucessores, chamados califas, que dão início a um processo de expansão do islamismo por vários territórios. Eles vão para grande parte da Ásia, vão para o norte da África, e do norte da África, o califa Al-Gibraltaric invade a Península Ibérica, atravessando esse estreito que recebe o seu nome, Gibraltar. Ele conquista, então, ali na Península Ibérica, o reino dos visigodos, avança sobre o reino dos suevos, e ao chegar ali no território da França, no reino dos francos, Carlos Martel, esse majordomus, barra esse expansionismo islâmico. A partir daí inicia uma luta dos cristãos para expulsar os mouros da Península Ibérica. Essa luta vai durar apenas 760 anos, ou seja, somente em 1492 os mouros acabam sendo expulsos do território da Península Ibérica. É interessante também o uso do termo mouro. Mouro significa aquele que tem a pele escura, porque muitos islâmicos que vieram a conquistar a Península Ibérica não eram árabes, não eram habitantes da Península Arábica, e sim africanos convertidos ao islamismo. Com a morte de Carlos Martel, assume o poder o filho dele como majordomos, que é Pepino o Breve. E Pepino o Breve, ele destrona, ou seja, ele tira do trono o último rei merovingio, chamado Childerico. Como Pepino o Breve não descende de Meroveu, o que Pepino vai fazer? Ele vai dar origem a uma nova dinastia. Uma nova dinastia que vai receber o nome de seu filho, porque o filho de Pepino foi Carlos o Grande, ou Carlos Magno, o rei mais importante do povo franco. Em homenagem a ele, eu tenho o nome da dinastia Carolíngia. O primeiro rei, então, da dinastia Carolíngia é Pepino o Breve. E aí ele vai buscar legitimidade em seu governo através de uma aliança com a igreja, aquilo que nós já havíamos comentado. Então ele conversa com o Papa Estevão III. O Papa Estevão III diz que ele é o verdadeiro rei do povo franco, e em contrapartida, ele doa todo o centro da Península Itálica à igreja, que são chamados estados papais ou patrimônio de São Pedro. É interessante eu comentar algo que é o seguinte: essas terras continuam sendo da igreja até o nascimento da Itália como Estado moderno, em 1861. Tá? Nesse momento nasce a Itália, e para nascer a Itália como Estado moderno, ela precisa dessas terras centrais, e tomam essas terras da igreja. O Papa, na época, é o Papa Pio IX, que não aceita, e rompe com o Estado italiano na chamada questão romana, que vai ser solucionada mais tarde, em 1929, com o Tratado de Latrão, onde Mussolini cria o Estado independente do Vaticano. Em contrapartida, recebe o apoio do Papa ao seu governo, tal qual no mundo medieval. De todos os governantes do povo franco, Carlos Magno foi o mais importante. Então vamos falar algumas das características de seu governo. Ele amplia o território, ele
tem o mesmo sonho que Justiniano, do Império Bizantino, tem de restabelecer as antigas fronteiras do Império Romano, naquilo que nós chamamos de reconquista. Ambos ampliam o império, mas Roma nunca volta a ter as suas antigas fronteiras. Esse sonho de Carlos Magno, ele é evidenciado no ano 800, quando ele é coroado pelo Papa Leão III, o sucessor dos imperadores romanos. Lembrando que sempre em troca, os reis francos ampliavam o poder da igreja através da doação de terras e da cristianização dos povos conquistados. Grande parte dessas terras conquistadas ele doa a seus guerreiros e recebe dos guerreiros, em troca, um juramento de lealdade. O ato de doar terras é um costume bárbaro que recebe a denominação de benefício. E essa relação de lealdade do guerreiro para com seu chefe recebe a denominação de comitatus. Qual que é a importância de Carlos Magno consolidar tanto o benefício como o comitatus? É que aí encontra-se a origem das relações vassálicas, onde um nobre doa terra para outro em troca de lealdade. Aquele que doa terra vai se tornar um suzerano e aquele que recebe um vassalo. Então, aonde encontra a origem das relações vassálicas do mundo feudal? Nos costumes bárbaros, é uma influência bárbara. Carlos Magno também, ele deseja que a sua corte seja composta por pessoas cultas, para melhor administrá-lo, então ele cria a escola do palácio, porém, com a sua morte, o poder acaba se fragmentando, né, com os seus sucessores. O sucessor de Carlos Magno é seu filho Luís, o Piedoso. É um rei fraco, acaba, né, se sujeitando às vontades do papado, mas o fato mais importante é que ele divide o império entre seus filhos através do Tratado de Verdun, em 843. Onde cada um de seus 3 filhos vai ficar com uma parte do império. Carlos o Calvo fica com a parte ocidental, que seria hoje o território da França. Lotário com a parte central, que estende-se do Mar do Norte até a Península Itálica. E Luís o Germânico com a parte oriental, que seria hoje a região da Alemanha. Na França Ocidental é que o feudalismo vai viver o seu apogeu. Nas terras de Lotário, que nós vamos chamar de Lotaríngia, e de Luís, o Germânico, a Germânia, esses 2 territórios acabam se unindo, dando origem na Idade Média àquilo que fica conhecido como Sacro Império Romano Germânico. Bom, qual que é a importância do Tratado de Verdun? Ao fragmentar o poder político, ele consolida o feudalismo na Europa Ocidental.